Pode? Pode. Vitor! Vitor, eu não tô conseguindo, Vitor. Como eu faço, Vitor? Eu preciso acessar, eu preciso comprar, como eu faço? Vitor, meus olhos, Vitor. Ai, meus olhos. Eu não consigo olhar, meus olhos doem. Vitor, me ajuda. Eu não sei onde eu tô, onde eu clico, Vitor. Ai. Olá, pessoal. Vocês, assim como eu, está tendo problemas ao utilizar algum site? Pois bem, pense só. Hoje nós vamos falar sobre navegabilidade. E o que é a navegabilidade? Navegabilidade é como o usuário navega dentro do seu site. Vamos pensar. Imagine só, que o seu site seja um oceano e o usuário esteja velejando com o barquinho navegando. E como esse usuário vai chegar em algum lugar? Você que desenvolveu o site, você terá que mostrá-lo, você terá que dar a informação para esse usuário, tá bom? Para que esse usuário tenha uma boa experiência. Vamos aprender um pouquinho mais? Então vamos lá falar um pouquinho de navegabilidade. Pois é, já definimos, mas vamos deixar mais claro para vocês o que é navegabilidade. Pois é, imagina só que o seu site seja o oceano e o barquinho ali navegando seja o usuário, certo? O oceano é o site, o usuário é o barquinho. E aí, para onde esse barquinho está indo? Será que ele sabe para onde está indo? Pois bem, temos que deixar o usuário à vontade para que ele encontre o que ele deseja. O que levou ele a entrar nesse site? Então, nós temos sempre que deixar claro onde ele está. Como que a gente faz isso? Já veremos, tá? Qualquer parte do site que ele está, deixar claro onde é o objetivo dele, onde ele quer chegar, tá bom? Então, como que a gente faz isso já? Vamos pensando já. Menus, né? Menus, navegar por menus, isso é muito fácil, tá? Então, menus faz parte também de uma boa navegabilidade, tá bom? E para nós unir tudo que nós já estudamos nas últimas aulas, acessibilidade, usabilidade e navegabilidade. Unindo esses três, nós temos o UX, que na verdade é chamado de UX, né? Que é experiência do usuário, User Experience, tá bom? Você já deve ter ouvido falar esse termo, não ouviu? Não, se não ouviu, a partir de agora você vai ouvir, certo? Então, tudo isso, esses três padrões de acessibilidade, navegabilidade e usabilidade, é a experiência do usuário, certo? O X, o X, da forma que você preferir falar. Então, ou seja, ali, ó, tudo está ligado ao como o sistema divide este conteúdo. Como assim, professora? Se ele está claro. Mas aí tá parecendo com a usabilidade, não tá não? Pois é, um não fica sem o outro. Todos trabalham igual. A acessibilidade, a navegabilidade e a usabilidade para dar a melhor experiência para o usuário, tá bom? Nós chamamos também de arquitetura da informação. Pensa só, o que um arquiteto faz? Ele não constrói edifícios, ele não planeja tudo isso? Pois bem, nós também somos arquitetos, mas nós não somos arquitetos de prédio ou de construções, somos arquitetos de informações. Olha que legal, você sabia disso? Pois é. Então, no final desse curso já seremos arquitetos de informações. Como que esse site deve ser? Novamente, nós vamos relembrar um pouquinho da usabilidade, tá? Ele tem que ser simples, intuitivo, né? O usuário deve ver a informação de uma maneira fácil, não é não? Então, olha lá, a professora já tinha falado algumas coisas. O menu, por exemplo, é uma forma de
navegar facilmente. Outra é ter um mapa do site lá no rodapé. Vocês já viram o rodapé lá? Quando tem um mapa do site que tem todos os links que geralmente tem ali no menu? Pois é, isso agrega muito ao nosso site, tá bom? Outra coisa também, ícones para facilitar a navegação, né? De início, onde eu estou, onde eu quero chegar. Aquele quando o site tem muito scroll, quando ele é muito comprido, lá embaixo tem um botãozinho escrito voltar ao topo, tá? Isso tem a ver com navegabilidade. E lembrando lá da nossa usabilidade, lembra do logotipo? Pois então, o logotipo também, quando a gente clica, o que acontece? O que acontece? Nós voltamos à página inicial, não é isso, galerinha? Pois bem, por enquanto tá tudo claro, né? Tudo claro, tudo tranquilo, mas vamos diferenciar um pouco, né? Como que a gente pode diferenciar a usabilidade da navegabilidade? Professora, mas os dois parecem tão iguais. Eu vou deixar vocês pensarem aí um pouquinho, hein? Pois é, olha só. A usabilidade, que foi o que nós vimos, que é? Tá ligada com a clareza, a simplicidade e o estilo dos componentes. Lembra que a gente falou de cores, etc e tal, que nós veremos no curso de verão? Pois então, a navegabilidade da aula de hoje se trata da facilidade de ver, mover e alterar esses conteúdos, tá bom? A navegabilidade é tão bom para quem está como desenvolvedor, como para quem está como usuário. Claro que o usuário é o nosso objetivo principal, é causar clareza, causar sensações boas, causar uma boa impressão, uma boa experiência para esse usuário, não é não? Pois é, nós como programador também é muito mais fácil de nós nos encontrarmos na programação, não é não? Vou mostrar para vocês, vem comigo, mais um pouquinho. Olha lá, algumas dicas de como ter uma boa navegabilidade no nosso site. Menu fixo. Tem alguns sites que o menu tem na página inicial, mas ao navegar no site o menu some, tá bom? Então ele tem que ficar fixo, ele tem que ficar fixo em todas as páginas, tá? Outra coisa muito legal é a inserção de breadcrumbs. O que é isso, pessoal? Olha só. Lembra quando a gente... Quem é muito bom nisso é o Windows, né? O Windows, os sistemas operacionais, o Mac também é muito bom, os Linux hoje também, que é quando a gente acessa a pastinha lá, quando a gente está navegando, que é o explorador, o Windows Explorer, vou usar ele como exemplo. Quando a gente está lá na pasta, por exemplo, pasta documentos, aí tem uma pastinha lá dentro, a outra pastinha, ele vai mostrando a hierarquia de onde você está navegando. Ou seja, eu coloquei o exemplo, por exemplo, início. Aí você entrou numa pastinha, aluno, primeiro info, tá? Então são sessões. Então tudo tá lá no início, dentro do início tem aluno, dentro do aluno tem primeiro info. Então eu consigo mostrar, você consegue saber onde você está. Ok? Mapa do site. URL. O que é o URL? O URL é o endereço, tá bom? O URL categorizado com níveis hierárquicos. Por exemplo, eu estou na página home, www.professoradriele.alguma coisa /home. Ou então www.professoradriele.alguma coisa /exercícios, tá? Só estou mostrando para vocês o que é uma URL categorizada. É onde eu coloco, eu categorizo ali onde que o usuário está. Então, olhando para o link, ele consegue também se localizar. Tá bom? Atalhos como a professora disse anteriormente, quando o scroll é muito grande, quando tem bastante informação, para o usuário não ter que subir novamente toda a página para voltar lá em cima, voltar ao topo, um botãozinho voltar ao topo. Olha lá, eu até coloquei a dica do botãozinho lá para vocês. Tá bom? Tem outras coisas, mas o principal, eu acredito que sejam essas informações. Eu acho que você já navegou em excelentes sites hoje, não navegou não? Ah, eu acho que sim. Outras coisas, olha lá, como entrar em contato com o administrador do site, ou então suporte, geralmente tem, né? Contato, suporte, encontrar o artigo que estava procurando. A professora falou lá também na aula de usabilidade do botãozinho pesquisar, botão não, desculpa, da barrinha pesquisar,
tá bom? Cadastrar o e-mail para receber informação de site, comentar um artigo, compartilhar nas redes sociais. Então, até os botãozinhos das redes sociais, do Facebook, do LinkedIn, WhatsApp, também tem a ver com a navegabilidade desse nosso usuário. Então, é como se fosse demonstrações de onde o usuário quer chegar. Então, como se fossem plaquinhas. Quando a gente está dirigindo na rodovia, quando a gente vai viajar, não tem várias plaquinhas que mostram as cidades, a entrada, a saída da cidade, a tantos quilômetros pedágio? Não tem essas informações? Pois é, nós como os arquitetos de informações também temos que dar essas informações para os nossos usuários, tá bom? Então, ou seja, a navegabilidade nada mais é do que a navegação por esse site. Se ela é fácil ou se ela é complexa? Depende da gente, depende de nós que somos os arquitetos que iremos criá-las. Outras dicas ali, ó, deparar com problemas, né, de navegabilidade. O site demora para carregar. Cores que doem o olho. Fontes muito pequenas. Aí tem a ver com acessibilidade, lembra? Não ter o breadcrumb, né? Que é mostrar para o usuário onde ele está. Não existir uma forma de contato com o administrador. Como que eu quero? Eu quero contatar essa pessoa. Como é que eu faço? Né? Então, ou fale conosco, entre em contato, deixe sua sugestão. Temos que deixar lá fácil para o usuário poder entrar em contato conosco, tá bom? Links e texto da mesma cor, das mesmas cores, desculpa. É muito difícil quando você está navegando num site e os links são da mesma cor que o fundo do site. Você consegue enxergar? Ou então uma cor parecida, o escrito com o fundo ruim, né? Pois é, essas são as dicas que nós não devemos fazer, que nós não devemos ter no nosso site, que nós não devemos de forma nenhuma. Alguma atenção para esse link aí, ó. Menu de navegação confuso. Não sei se eu tô lá, se eu tô cá, se eu tô colar, ou se eu tô pra cá, tá bom? Links que não dá para identificar. Falamos agora sobre as cores, né? É uma forma de não identificar. Distribuição, má distribuição do conteúdo. Começa aqui, tem um espaço. Hoje em dia, devido à propaganda que a gente vai falar também, como ganhar dinheiro com o nosso site, a gente vai falar de AdSense, AdWords, né, Google, as ferramentas de ganhar dinheiro com o Google, nós teremos nas próximas aulas. Então, a distribuição do conteúdo, hoje tem muita propaganda. Então, como que a gente vai fazer para que nós ganhamos dinheiro, mas também não atrapalhe tanta propaganda ao meu usuário? A ler aquele artigo, ou aquela informação, aquela notícia, ou aquela dica, etc e tal, tá bom? Salada mista de cores, teremos uma aula para exemplificar como utilizar as cores, tá bom? Lá, novamente, os nossos anúncios exagerados e URL mal estruturada. Às vezes você pega uma URL que nada mais é do que o link, e aí tem aquele monte de... tem um monte de número, um monte de letra, maiúsculo, minúsculo, etc e tal. Então, isso é uma má estruturação, tá bom? Então, é pra gente ter atenção a esses quesitos. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, já sabe. professoradriele@hotmail.com ou canal da professora ou nas questões. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Aproveitem aí o restinho da nossa aula. Resumindo, então, acessibilidade tem a ver com acesso, né? Como que esse usuário vai acessar, como que um deficiente, uma pessoa com menos visão vai acessar e vai navegar no seu site, ok? Usabilidade tem a ver com o que ele vê, com o que ele enxerga, com o usual, usabilidade. Navegabilidade, como é a navegação. Se é uma navegação leve, tranquila, ou se é uma navegação turbulenta no meio de uma tempestade, tá bom? Só pra gente resumir. E tudo isso faz o quê? A experiência do usuário. Beleza? Acho que ficou tudo muito claro, né? Pessoal, o primeiro bimestre está chegando ao fim. Não teremos avaliação. A avaliação será feita em cima da participação de vocês. Como assim, professora?
participação respondendo as perguntas do questionário que toda semana a professora coloca, tá bom? Lembrando que ele vence dia 3 de setembro, ok? Outra coisa, eu quero saber se vocês têm gostado das aulas gravadas. Eu vou deixar um box no final das atividades de hoje, aquele mesmo box que vocês fizeram perguntas para o professor Alexandre, que logo eu posto. Vocês vão falar se vocês gostaram da aula gravada ou se vocês não gostaram. Certinho? Ok? E para finalizar, semana que vem não haverá aula. É feriado na segunda-feira, dia 7 de setembro. Certinho? Então nós nos veremos na próxima semana, no dia 14. Tá bom? Dependendo desse resposta, desse feedback de vocês quanto às nossas aulas gravadas, aí eu vou pensar se a gente vai ter mais encontros presenciais ou mais encontros gravados. Mas será misto, já acredito. Já vou antecipando para vocês, tá bom, meus amores? Um beijo e dá licença que a professora vai navegar mais um pouquinho. Um beijo, uma ótima semana a vocês. Hashtag segundou. A professora falou atividade presencial. Não teremos encontros presenciais, não. Eu quis dizer encontros remotos, tá bom? Então, vota lá no box se você prefere aula gravada ou encontros remotos e não atividade presencial. Beijo!